Vamos lá? Boa. Boa. Fala, galera, bem-vindo mais a um podcast. Mais um podcast do Mundo Invest. Hoje a gente tá aqui com o Thomas, nosso CNPI, engenheiro / projetista do Mundo Invest. E também com o Anderson, nosso... Você tem CFP? Não, ainda não. Tô estudando pro CEA ainda. Pro CEA, boa. Planejador financeiro, enfim. Hoje a gente vai falar de algumas coisas polêmicas. E o primeiro tema que eu gostaria de levantar aqui, que é mais polêmico do que isso em época de eleição, é... Petrobras pagou mais de 20%. O que foi isso? Porque assim, a ação, acho que, se eu não me engano, tava... R$30 por aí. Foi. E pagou 20% de dividendos. Isso vai ser recorrente? Isso é uma manipulação do governo que tem a sua cadeirinha ali no conselho? Manda ver, então. Manipulação do governo? Não pode. Corta. Não, acho que assim, falando um pouco de dividendos, você vê uma época de seca absurda da Petrobras. A gente tem uma época de seca absurda da Petrobras em 2016, 2017. Sim. Aí vem ali começando a pagar dividendos, daqui a pouco 2022, ano de eleição, não sei o quê, explode dividendos, sendo que o governo federal é o maior acionista da Petrobras. Né? A gente vê um ano ali que a gente está buscando uma balança comercial favorável, a gente está buscando ter um superávit na economia brasileira. Então eu tenho minhas dúvidas se é manipulação ou se é realmente uma grande jogada da Petrobras, principalmente na questão do aumento dos combustíveis, que deu uma porrada de receita esse ano, e ano de eleições, que o governo precisava fechar as contas, e a gente sabe que os dividendos também vão pro bolso do governo. Então, na minha opinião, Era pra fechar o ano superávit. Acho que era pra pagar a diretoria ali bem. Porque só o governo, se eu não me engano, tem uma grande parte ali da participação. Tem. E aí isso já bota uns bilhões ali na receita do governo. Poucos bilhões, né? E aí também uma coisa que a gente também tem que comentar, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vocês. Uma parada que é importante a gente comentar também é que a gente tem uma guerra também no meio do caminho e o preço do petróleo foi lá nas cucuias, né? Então, assim, isso também acaba influenciando muito o faturamento da companhia, né? Posso falar com um pouquinho de propriedade porque eu fui funcionário da companhia. E se você for pegar o histórico, né, de dividendos da Petrobras, ela passou ali de 2014 até 2017 sem pagar. E em 2018 ela já começou a lucrar, já começou a pagar um pouquinho, que foi justamente o ano que eu entrei na companhia, em 2018. Então tá bem alinhado, eu entrei na companhia, a companhia começou a funcionar bem. Foi isso. Eu entrei em fevereiro de 2018 na companhia. Fiquei até 2020, foi um período bem interessante. Né? Então, nesse meio do caminho a gente teve muita coisa, houve muita melhoria na gestão da empresa, tanto em questão de segurança, tanto em questão de gerenciamento mesmo, naquela farra que tinha de gasto absurdo na Petrobras, que a Petrobras era muito conhecida com esses históricos. Né? Agora a Petrobras ela tem um controle muito na unha ali dos gastos e tudo mais. Então, teve todo um manejamento também, né, da dívida, que a empresa estava muito alavancada. Então, isso tudo acaba refletindo, né, nos resultados da companhia. E aí tem um ponto, né, respondendo a pergunta de ser recorrente ou não, eu acho que esse é um ponto de muita atenção para o investidor e esse é um erro muito comum. Né? O cara, ele olha pro dividend yield ali do momento e fala, nossa, sensacional. Vamos comprar tudo. Né? Só que eu gosto de trazer isso nas minhas mentorias e no Instagram, que é o seguinte, cara, a gente olha não só a foto, a gente tem que olhar o filme, a gente tem que olhar o histórico. Então, se você for olhar no histórico, você vai ver que de 2014 a 2017, a Petrobras não pagou nada de dividendos, que foi a época de Lava Jato e tudo mais. Então, assim, houve uma volatilidade no passado recente da companhia. Então, a gente tem que olhar para o que tem hoje, tem que olhar todo o cenário, mas também tem que olhar o histórico. Então, assim, muita gente pergunta, mas será que é o momento de investir em Petrobras? Não é? Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, cara, eu vou me sentir confortável em ter o governo como sócio? Eu vou me sentir confortável em investir em estatal? Se você não estiver confortável com isso, Petrobras pode estar com um dividendo de 50%. Não vai ser um bom investimento para você, porque você vai ficar preocupado. E acho que outra questão dessa do dividendo, o que é um dividendo? É a divisão dos lucros. Sim. Então a empresa fez a receita, pagou todas as contas e aí ela teve o lucro líquido. E aí existe uma divisão ali do lucro líquido entre todos os seus acionistas. Cara, a Petrobras tem muito escopo ali de projetos para reinvestir dentro da empresa. Sim. Por que ela liberou caixa, lucro líquido, para outros acionistas e não para ela própria se reinvestir, trabalhar sobre
toda a parte de, não sei os termos técnicos, de manutenção das plataformas, manutenção do seu time, Sim, a parte de redistribuição, a parte de refinamento, a parte de... Assim, tudo. Porque ela só liberou dinheiro para fora e não retroalimentou a máquina dela, que ela tá precisando passar por uma certa melhoria ali de processos. A gente sabe disso. Mas assim, me assusta um pouco ter um dividendo altíssimo, né? E não ter esses projetos ali internos de reestruturação. Mas será que ela já não chegou num pico ali de marketing gigantesco e não consegue... Eu sei que, pô, ela não é forte em refinaria, por exemplo. Manda muito petróleo pra fora pra refinar em outros lugares, né? Isso. Por que ela não faz isso aqui interno? Sendo que tem lucro de bilhões, o que falta pra refinar aqui? Tecnologia, patente, químicos, engenharia, um monte de coisa que, assim, são custos estratosféricos. Acho que até o Anderson pode falar um pouquinho mais. Não, e assim, a Petrobras, ela tem focado muito em projetos mais rentáveis. Então, por exemplo, eu vim de uma plataforma que já estava em operação há quase 30 anos. Eu vim de P8. P8 foi vendida junto com outras plataformas mais antigas. P8 é o quê? P8 era uma plataforma que produzia por volta de 12 mil barris. Na época que a operação ela foi para a nova operadora, P8 produzia na média de 11 a 12 mil barris. Então, hoje a Petrobras está muito mais focada em projetos mais rentáveis, né? Focada ali em pré-sal, onde você tem produção de 100 mil barris, de 150 mil barris por dia. Isso é por dia. Refinaria. Petrobras hoje está muito mais focada no eixo Rio-São Paulo. Então, Petrobras tinha refinaria na Bahia, refinaria mais para outros estados do Nordeste. Tinha alguns projetos que ficaram parados, porque viu-se que a gente não tá muito interessado. Muito trabalho? A conta não fecha. A conta não fecha. Então, cara, vamos focar naquilo que é mais rentável, naquilo que vai ser mais lucrativo. Enfim, aí você tem um monte de fechamento de postos de trabalho. Então é um movimento que tá acontecendo na companhia e eu saí por conta disso, né? A minha plataforma foi vendida. Então esse é um movimento que tá acontecendo. A Petrobras hoje, a menina dos olhos da Petrobras é pré-sal. É lá que tá o dinheiro. Então... a Petrobras ela tá indo no movimento justamente de ter refinarias no eixo Rio-São Paulo. Então o foco da Petrobras hoje em refino é Rio-São Paulo. As outras refinarias ela quer vender. Tanto que teve uma negociação da Liquigás com a Itaúsa. Então a Petrobras ela tá realmente enxugando para focar naquilo que realmente vai dar dinheiro para ela, que é o pré-sal. Ela tá se tornando mais eficiente no final das contas? Cara, se você for analisar o endividamento da companhia, tá mais eficiente. Métricas de segurança. Isso era métrica de topo. Por que isso é tão importante para a saúde da empresa? Métrica de segurança. Métrica de segurança porque se você tem algum incidente a bordo, você tem que parar a produção. Se você tem suspeita de vazamento, isso já aconteceu em alguns momentos, né? Você tinha uma suspeita de um vazamento, para a produção. Imagina o prejuízo que não deve ser ficar um dia parado. Não, e assim, o prejuízo é legal, porque ele tem 2 pontos do prejuízo. Primeiro, falta de receita. Então a empresa não gera receita. E depois, todos os gastos que vêm pela falta de receita. Por exemplo, encargos trabalhistas. Isso. Você tem que provisionar se alguém vem a falecer no meio de um trabalho, Sim. se alguém tem um problema, se fica improdutivo. Os custos operacionais, porque geralmente quando para de produzir é porque deu algum problema grave. Exato. Você tem que colocar uma equipe de manutenção a bordo de uma plataforma, é um custo muito grande. E aí, questão de impacto social também e ambiental. Ou seja, um vazamento de petróleo. Pô, vai ter que colocar barcos ali, vai ter que pagar uma ação social, vai ter que indenizar o governo naquela região. Sim. Então, assim, não é só perda de receita e de faturamento. É toda a cascata de custos que vão ficar provisionados dentro do balanço da empresa que vai gerar ali um viés negativo Sim. de indicadores. E você tocou num ponto que é a questão justamente da imagem, né? Hoje a gente fala muito de ESG, né? Então... você ter ali uma imagem manchada por acidente e tudo mais. Se você for pegar vídeos antigos da Petrobras, como que era a operação antigamente e a operação hoje, você se assusta, velho. É surreal a diferença. Mudou muito o perfil de segurança, a cobrança de segurança. Né? Então isso está muito internalizado, está muito enraizado na companhia. Então, querendo ou não, a segurança é um pilar importante. Não à toa é métrica de topo da Petrobras. Isso era algo, quando a gente estava lá, quando eu trabalhei lá, isso era algo muito batido. Cara, segurança. Porque isso impacta, de fato, imagem, receita, tudo. Você tem que parar uma produção. P8 era 12 mil barris. Pega uma plataforma de pré-sal, P74, P76, 77... você tá falando de 100 mil, 150 mil barris. Para isso um dia. Olha o impacto que isso tem.
Com certeza. E agora falando ainda de Petrobras, mas mudando um pouco o tema, também tem um fundo imobiliário que acabou derretendo. Faz quanto tempo Que era da isso? Petrobras. O fundo Todos os imobiliário caminhos era levam da à Petrobras? Não, na verdade Ah, era não, um ele prédio. alugava, Vamos lá, né? vamos lá. Vamos lá. Isso. Então, só costurando aqui, por que a gente tá trazendo esse assunto é também pelos indicadores, né? A gente começamos falando aqui dos dividend yields da Petrobras, se é recorrente, se não é, e se alguém tem que comprar a Petrobras ou não tem. Então, primeira coisa, não observe somente um indicador, pelo amor de Deus, né? Observe o histórico, o filme que foi feito para chegar nesse indicador. E aí, puxando um pouco da parte, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do podcast, era em relação a um fundo específico, um fundo imobiliário específico, que a Petrobras também era inquilina. Anderson, conta um pouco mais desse fundo aí. Vamos lá. Esse fundo é bacana porque a gente tem um monte de lição que a gente pode tirar desse cara. É o XPCM11, né? Eu trabalhei em Macaé, né? Pra quem não sabe, Macaé é uma cidade do interior do estado do Rio, é a capital nacional do petróleo, né? Então a Petrobras, ela tinha alguns postos de trabalho. Eu trabalhava na base de Imbetiba, tá? E o imóvel do XPCM era o edifício Novo Cavaleiros, o EDINC. E aí chegou um belo dia, isso foi, se eu não me engano, julho de 2019, eu já tinha 1 ano e meio de companhia. E aí a Petrobras soltou um divulgamento interno, né? Fez uma divulgação interna, falando, olha, a gente vai entregar o espaço do Novo Cavaleiros e tudo mais. E aí, cara, nessa época, XPCM tava na casa de 100, 102. Mano, o fundo veio caindo vertiginosamente para R$50. Porque, imagina, um fundo monoativo, para quem não sabe, fundo monoativo é um fundo que só tem um único imóvel. Que no caso era esse prédio. Que era esse prédio, no interior do estado do Rio, uma cidade altamente nichada para petróleo, capital nacional do petróleo. Exato. E só tinha um inquilino. E aí, o único inquilino desse imóvel falou que, ó, vai dar dezembro de 2020, eu vou sair daqui. Cara, o mercado levou isso ao nível de pânico Quebrou o absurdo. contrato ou Foi rompeu? rescisão. O contrato Rescisão. vencia em 2023. Só que como a Petrobras ela tá nesse movimento de vender muito das plataformas da Bacia de Campos, ela tá enxugando postos de trabalho. Muita gente saindo por conta de aposentadoria, PDV e tudo mais. Então, assim, a Petrobras ela já tava nesse enxugamento. Então já não fazia mais sentido ela ter 3 postos de trabalho, ter 3 bases em Macaé. Então ela se desfez de uma, ficou com Emboacica, que era o Parque de Tubos, e em Imbetiba, que é onde eu trabalhava. Então, cara, você vê, né? Um imóvel, um inquilino, o inquilino foi, ó, vou sair. E aí o mercado levou isso para pânico geral. E de fato fez sentido, porque você imagina, você tem ali uma única fonte de renda, uma única fonte de receita, só tinha um inquilino, e esse inquilino eu não sei que vai sair. E aí você vê, né, a importância de você, quando vai analisar um fundo de tijolo, olhar a quantidade de imóvel, quantidade de inquilino, Região. região, Contratos. contratos, porque imagina, eu tô falando de uma cidade a 180 quilômetros da capital, 180 quilômetros do Rio de Janeiro. Cara, numa cidade altamente nichada para petróleo. XPCM ficou 20 meses. Petrobras saiu em 1º de janeiro de 2020. XPCM ficou mais de 20 meses com vacância 100%. Imagina você comprar um fundo imobiliário porque seu especialista falou que não tem risco, que é aquela renda fixa que paga melhor, É. e aí do nada a sua cota de R$100 vai a 50. Não, e não Então- só isso, assim, antes de ter essa notícia, quando a Petrobras rescindiu o contrato, o que ela fez? Ela pagou a multa de saída. Então os dividendos nos últimos meses da Petrobras lá foram uma porrada pra cima. Sim. E aí o preço da cota começou a desvalorizar, porque quem tinha notícia quente começou a fazer a liquidação, os dividendos subiram, então todo mundo tá falando assim, cara, dividend yield de 2%, 3%, eu vou comprar. E aí os desavisados iam comprando, achando que estavam comprando um ótimo negócio, Sim. porque, de novo, um indicador tava super mascarando ali aquela podridão que ia acontecer. Quando rescindiu o contrato, pagaram-se todas as multas, Sim. aí veio o dividend yield seco, É. e a cota lá embaixo. E aí quem comprou achando que ia, pô, nossa, um fundo pagando um yield aqui gigantesco, tô estourando na máxima, tava comprando... É o investidor que só olha o ranking, né? Só olha o ranking, Exato. O ranking não olha de dividendos. histórico, Não olha não histórico. troca ideia, não busca informação, e aí acaba caindo numa armadilha dessas. Ou Exato. seja, esse fundo foi de R$100 para 50, mais ou menos. Na verdade caiu até mais. Caiu, 50 tá- foi logo depois, bateu assim, 20, do eu anúncio. acho. Chegou a bater 20, 15 reais. Né? E aí você vê, e aí você tocou num ponto, Thomas, que é bacana. Quando a gente tá falando de um dividend yield muito alto,
cara, é um fundo de tijolo. XPCM é um fundo de tijolo. Fundo de tijolo não é um investimento de alto risco. É o fundo que compra imóveis e aluga. Não tem muito risco envolvido. Então você esperar um dividend yield de 15%, 20% no fundo de tijolo... Alguma coisa não tá certa. Alguma coisa de errado não tá certo. Entendeu? Outra coisa legal desse fundo é que quando você observa os contratos naquela época, o que a Petrobras pagava frente à região que cobrava de aluguel, a Petrobras cobrava 3 vezes mais, pagava 3 vezes mais. Então, um outro problema foi quando a Petrobras saiu e o fundo teve que ir na área que ele estava ali, o único ativo, né, estava ali alocado, ele precisava fazer uma marcação ao mercado dos aluguéis na região. E como a própria Petrobras e toda a região petrolífera estava ali indo para o beleléu, todo mundo estava começando a cobrar mais barato, porque ficou guerra de preços. Sim. Ou seja, a gente sabia que a Petrobras, o fundo não ia conseguir nenhum inquilino que pagasse tão bem quanto a Petrobras. Então, ali, logo de cara, além de perder o inquilino, ia perder facilmente, na melhor hipótese, o faturamento. Sim. Ia cair para, no mínimo, ali 1/3, que era a baliza de mercado. Então, tem que tomar muito cuidado quando você vai para alguns investimentos. Se está muito bom para ser verdade, tem que dar uma investigada. Com certeza. Para dar uma olhada ali O primeiro erro foi a galera que quis comprar fundo imobiliário de tijolo pagando 2%. E o segundo deve ter sido a galera que olhou o PVP ali de graça. Acho que não. Acho que o primeiro erro foi, cara, comprar um fundo mono-mono, que é mono-inquilino, mono... Perfeito. Exato. Não, perfeito. Esse foi o princípio. Esse foi Perfeito. o principal erro. Perfeito. Porque, cara, eu sou da... Você tem que diversificar. Aí você compra um imóvel que é para você diversificar seu portfólio e você coloca um mono-inquilino num mono-ativo. É a mesma coisa que você pegar seu dinheiro e comprar um apartamento. Só um apartamento. Seu patrimônio fica travado. Isso. E se você não consegue colocar um inquilino lá, você tá tomando prejuízo mês a mês, porque você tem que pagar condomínio, todos os custos, blá blá blá. É a mesma coisa. Então, Aí o segundo ensinamento foi o dividend yield. indicadores. O terceiro é, aquela pessoa que olha só PVP, fala, não, vou comprar aquela galera que começa a entender um pouco mais, que, não é só dividendo, e aí fala, não, agora eu vou no PVP, então. PVP é estouro, vou comprar, já entendi que o prédio custa 100 milhões e que ele tá custando 50 agora no fundo imobiliário ali. Comprou também, e aí viu ali a vacância... Pois é, a vacância saiu de 0, porque o imóvel estava todo ocupado, para 100 e ficou 20 meses assim. E aí o fundo anunciou recentemente que alugou uma parte, mas você vê 20 meses na vacância 100%. Pagando tudo. E vocês sabem o que acontece no caso de um fundo imobiliário que só tem um prédio, aí ele tem que começar a pagar o IPTU do prédio, pagar os negócios lá, os custos, e aí... acaba o dinheiro. E aí? Ele pode fazer uma solicitação ao mercado para os cotistas botarem... Uma subscrição? É como se fosse uma subscrição, mas é para destinar o dinheiro diretamente para fazer reforço de caixa para pagar contas, ou ele faz a liquidação de alguma parte do imóvel dele. Se fosse um fundo diversificado, ele poderia fazer a execução de um imóvel, levantar a caixa e fazer o custeio das para manter contas. outro. Para manter outro. Claro que isso tem que ser todo feito dentro da CVM, dos parâmetros, tem que ser informado a mercado, tem que ter aviso aos cotistas, tem que ter assembleia, blá blá blá. Sim. Mas assim, não é uma movimentação fácil, principalmente num fundo mono ativo. O que o XPCM estava fazendo, né? A Petrobras estava pagando multa semestral. Vai pagar até, se não me engano, até janeiro, agosto de 2023. Tá pagando multa semestral. Então, o fundo estava recebendo esses pagamentos e administrando os dividendos, né? Porque... tem que lembrar também o seguinte, né? O fundo tem que distribuir pelo menos 95% do resultado semestral. Então, entrou grana, amigo, tem que distribuir. Tem que distribuir. Né? E aí, se você pegar o relatório gerencial do XPCM, você vai ver que em alguns pontos do ano, você tem um resultado financeiro absurdo. Por quê? Porque foi justamente no mês que a Petrobras pagou a multa. Exato. Entendi. Então, isso acontece. Entendi. E aí tem um ponto, que é só pra... que eu acho que é bacana falar, que é o seguinte. Quem tá vendo, assistindo a gente, pode pensar, é muito fácil vocês falarem de XPCM. Esse menino aí, o Anderson, ele trabalhou lá dentro, ele sabia, ele viu o que estava acontecendo. Como é que eu, investidor de varejo que não trabalha em Petrobras, que trabalha em qualquer outra coisa, como que eu posso descobrir isso? Relatório gerencial. Você que quer investir em fundos imobiliários, você tem que ter ali o hábito de ler o relatório gerencial daquilo que você quer investir ou daquilo que você já investe. Porque é no relatório gerencial que a gestora vai informar as movimentações do mês anterior, ela vai falar tudo que ela fez, como é que tá o mercado. Tem relatórios mais longos, tem relatórios mais enxutos, mas o fato é,
Se você pegar o relatório gerencial, isso tudo tá discriminado, isso tudo tá detalhado. Eu trouxe essa visão de dentro porque eu tava na companhia, então é uma visão diferente do mesmo assunto. Mas quem não trabalha na Petrobras, quem, enfim, trabalha em qualquer outra coisa, o relatório gerencial vai dar autonomia e capacidade pra pessoa entender essa história. E isso é muito legal, né? Porque o brasileiro, ele é uma pecinha rara no mundo, né? Ele tem as suas particularidades. Pra gente comprar um carro, cara, você passa em todas as concessionárias, você conversa com todos os seus amigos, você vê vídeo no YouTube pra caramba, você discute sobre motor, você discute sobre potência, você faz tudo. Sim. E aí você gasta lá 50, 60, 70, 100 mil reais num carro. Legal. Aí quando você quer investir, botar o seu patrimônio em jogo, alguma coisa que vai rentabilizar o seu dinheiro, o que você faz? Nada. Vê uma ação que subiu hoje 20% e Toma uma decisão em 10 segundos. Toma uma decisão em 10 segundos. Então, assim, a gente tem que ter um carinho pelo que a gente tá comprando. Claro. Aí, querendo ou não, é o nosso patrimônio que a gente tá ali só do nosso dedicando trabalho, cara. para outras pessoas, para outros gestores, fundos, ações, empresas. Pô, vale a pena gastar 10, 15 minutos que seja buscando conteúdo na internet. Sim. Na plataforma Univest também, a gente tem muito conteúdo lá. Todas as ações têm histórico, tem, cara, N indicadores e múltiplos. A gente tem a página específica de cada ação. Sim, sim. Enfim, você consegue em 5, 10 minutos achar muita informação na internet. Cara, pesquise, porque é o seu patrimônio que está em risco. Com certeza, E perfeito. a gente tem um outro cenário, pensando aqui agora, a gente tá com a taxa de juros altíssima e a galera continua querendo só ver dividendo, né? E aí hoje, que paga dividendo? Fundo de CRI, fundo de papel, basicamente, né? Boa. E esses fundos de papéis estão pagando muito bem. Só que, o que acontece quando a taxa Selic começar a cair? Porque a galera só olha de dividendo e, pô, agora os fundos de tijolo ficaram meio de lado ali, tá de boa. Agora paga ali 0,6, 0,7 e os fundos de CRI estão pagando 1%, 1,5%. Você fala, pô, quem não entende, vai ali no 1,5%. Vai cometer o Vai mesmo que vai. erro de Macaé. Isso é muito Deu comum, cara. A galera que olha só pra dividendo. E, cara, eu recebo caixinha de pergunta no Instagram, né? Posso pedir pra galera seguir lá? Claro, por favor. Pô, então, ó, você que tá aí assistindo, participando aqui, ó, @andersonmoreira.ef, conecta lá, todo dia um conteúdo sobre cartão de crédito e dividendos. Boa. Boa. Isso aí. Então, ó, esse é um ponto que muita gente bate lá no meu direct, caixinha de pergunta. O cara começa a investir em fundo de papel, né, mais arriscado, pega um high yield. E eu pergunto, pô, legal, mas você começou a investir agora, você entende o risco? Ah, não, eu vi lá que o fundo tá R$10 e paga tanto, eu achei legal. Tá, mas você sabe como o fundo faz dinheiro? Você entende o risco? Ah, cara, essa parte eu não olhei muito bem, não. Peraí, cara, como é que você vai colocar o teu dinheiro num lugar que você não entende? Mas uma coisa que eu falo é que existe um certo glamour, né? Tipo assim, não, eu comprei tal coisa porque eu vi. Porque às vezes o cara nem entende onde ele botou o dinheiro, velho. Mas é o simples fato de estar na moda. Tá todo mundo comprando esse fundo, então eu vou comprar porque eu não quero ficar fora da moda. Ele compra primeiro e depois acha um argumento do porquê ele comprou, né? Que é o viés da confirmação. Ele quer encontrar teses que confirmem que a decisão dele foi válida. Exato. E aí, se vê alguém confrontando, não sei Defende o a quê. opinião, né? Defende entendeu? Aí Exato. depois que ele perde dinheiro, faz o famoso preço médio. Né? Então, preço médio. Muito E bom. isso é muito legal, porque assim, as pessoas, de novo, elas se dedicam muito tempo gastando horas da sua Sim. vida tomando decisões que não fazem sentido nenhum, às vezes, Sim. e tomam decisões instantâneas que podem comprometer o futuro da pessoa, né? Exato. E tudo que ela conquistou. Assim, falando até de mim, a gente perde um pouco da noção. Uma vez que você juntou o dinheiro ali, pô, você batalhou ali 10 anos pra juntar uma grana. Aí, pô, você toma 2 minutos pra tomar uma decisão Que pode impactar pra sempre. Cara, que pode pois impactar é. pra sempre, Pois assim. é. Tipo, pô, você demorou 10 anos pra juntar aquele patrimônio e você toma 2 minutos pra decidir aonde que você vai guardar esses 10 anos que você trabalhou. Uhum. Então, é bem complexo. Mas falando dessa questão dos fundos de CRI, você precisa basicamente olhar ali quais são os indexadores daquele fundo, como que estão os contratos, como que é isso aí? Você olha os contratos, basicamente todos os fundos de CRI, CRA, né, de papéis, eles estão ali um pouco mais arriscados, geralmente eles não pegam CDBs ou coisas mais suaves do mercado financeiro, eles vão se colocar ali à disposição no portfólio deles CRAs, basicamente, alguns CRIs, debentures, e aí você tem que tomar cuidado, porque, primeiro, não tem FGC, obviamente, é CNPJ, mas são ativos um pouco mais arriscados, porque eles estão buscando o quê? Uma rentabilidade um pouco maior. Então, no momento que a Selic volta a caminhar de uma maneira mais regularizada, né, para a nossa economia geral,
tem um risco ali também de calote da parte dos investimentos que está no portfólio. Então tem que tomar muito cuidado como a gente pode observar esse portfólio. Então tem que analisar risco, tem que analisar os indexadores, né? O que são indexadores? Só para a galera entender. Indexadores são o benchmark daquele cálculo. Qual o fator da economia aquele papel vai seguir? Esse papel está atrelado à inflação. Então ele vai seguir o indicador de IPCA ou IGPM. Geralmente IGPM por conta de ser construções. Esse indexador aqui é a Juros Brasil, né? Vai estar indexado a Selic. Então, na movimentação da Selic, esse papel ele vai também ter essa movimentação. E a gente sabe que a Selic e os juros e a inflação caminham sempre juntos. Ou seja, se hoje a gente está num topo de curva do Juros Brasil, da Selic, e daqui para frente a gente já está vendo que essa curva ela deve empinar um pouquinho para baixo, o resultado desses papéis, eles também devem acompanhar essa queda, essa leve queda daqui para frente. Então, provavelmente o fundo ele vai trazer um resultado um pouquinho menor do que a gente está vendo hoje. Sim. E aí, alguns investidores com mais tempo de casa, né, que tem mais informações ou tem mais experiência, vão começar a liquidar as posições, e aqueles que estão ali tentando surfar a maré vão olhar dividend yield, vão olhar PVP, vão olhar ali que está pagando bem pra caramba, vão comprar a mesma coisa que aconteceu no Macaé. Boa. E hoje, com a taxa Selic altíssima, a gente ainda vale a pena, vamos ver, fundo de tijolo, tá pagando lá 0,7, por aí, né? Por aí. Nessa faixa. Fundo de CRI, tá pagando 1%. Renda fixa, tá pagando 14%, 15% ao ano. E aí, ainda vale a pena investir em fundo imobiliário, correr o risco? Porque assim, no final das contas, você não vai ter uma grande valorização da cota em fundo imobiliário, porque é recorrência de pagamento ali, de dividendo. Ok. Na renda fixa é a mesma coisa, só que você não tem a renda variável junto. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas ainda vale a pena comprar renda fixa? Comprar fundo imobiliário? Com certeza. Claro que tudo depende da sua estratégia. É o que a gente fala. Independente do ciclo de mercado que a gente está vivendo, a gente precisa sempre seguir a nossa estratégia do perfil. Sim. Ou seja, se na minha estratégia eu tenho que ter 20% de fundo imobiliário, e agora o mercado está um pouco machucado em algumas pontas dentro de renda variável, e fundos imobiliários estão aí também, a minha carteira vai começar a abrir um pouquinho. Ela vai estar 12%, 15% exposta em fundo imobiliário. É o momento de eu me posicionar um pouco mais agressivamente nesse ponto. Nos próximos aportes eu fazer um rebalanceamento de carteira, dar uma calibrada em fundos imobiliários. Por quê? Não é porque está pagando pouco que vai continuar pagando pouco para sempre. Provavelmente as pessoas que estavam buscando renda fixa agora liquidaram o papel veio para baixo, o preço corrigiu para baixo. Esse é o momento que, se faz sentido na sua estratégia, alocar. Porque daqui a pouco, quando a Selic baixar e o pessoal voltar para a renda variável, você vai pegar essa onda de retomada. O que a gente não consegue fazer? A gente não consegue ter a bola de cristal, né? Tomar qual é o vale máximo, qual é o melhor dia de compra. Sim. Mas montando a posição progressivamente dentro da sua estratégia, você consegue pegar todos os ciclos. Você nunca surfar tudo. Você vai surfar, mas você não vai pegar aquele ápice de ganho. Isso. E nem também tomar aquela rasteira gigante. Você não vai ter uma bala de prata, basicamente. Exato. Você vai Mas sempre você vai ter mais previsibilidade. A sua média ao longo do tempo vai ser muito mais positiva do que você tentar acertar todos os altos e baixos do mercado. Diminuir um pouco a volatilidade. Exatamente. E manter o retorno. Isso. Eu gosto de dizer nas mentorias, muito boa a fala do Thomas, que, cara, você otimiza o teu risco-retorno. Você pode diminuir um pouco o teu retorno, mas você diminui consideravelmente o teu risco. E uma coisa que é legal de fundo imobiliário, né? E aí falou, renda fixa e tudo mais. A grande maioria das rendas fixas que a gente tem, elas são para objetivos de acumulação. Então você coloca um dinheiro, num determinado vencimento, você vai ter ali o que você investiu, né? O teu principal, mais os juros. E aí você pode ter um tesouro direto que tem juros semestrais, beleza. Mas o foco do negócio é a acumulação. Quando a gente está falando de fundos imobiliários, a gente tem os dividendos mensais. E quando a gente está falando de dinheiro, a gente tem que olhar para o comportamento. A gente tem que olhar para a psicologia. Com certeza. Então... muito mais do que o rendimento. Muito mais do que o rendimento, porque é o seu comportamento no mercado que define se você vai ter um bom retorno ou não. Exato. É saber controlar a emoção. Acho que eu preciso fazer psicólogo. Psiquiatra. Então, tipo assim, o cara começa a investir em fundo imobiliário. E aí, comprou ali algumas cotas, montou uma carteirinha, no mês seguinte já tem dividendos. Aí posta no Instagram, posta não sei aonde. Cara, olha o efeito positivo que isso tem. Porque o cara tá vendo, mesmo que seja R$5, R$10, mas o cara tá vendo o retorno do trabalho dele. Ele colocou o dinheiro
pra gerar mais dinheiro. Sem se esforçar. Sem se esforçar, né? A renda passiva. Então, assim, o cara tá vendo o trabalho dele, o trabalho do dinheiro dele, a disciplina dele, gerando retorno. Então, assim, o fundo imobiliário, além, claro, é uma dose a mais de risco, e as pessoas precisam entender isso, né? Renda variável não é só pra cima, é pra baixo também, as pessoas precisam entender isso. E renda fixa também. Renda fixa também. Também, né? Tá aí marcação a mercado. Mas, cara, tem um efeito positivo muito bacana na construção do hábito. Porque a pessoa vê o retorno, vê o dinheiro pingando na conta. E isso dá uma motivação. Porra, você vê, caramba, eu comprei isso daqui, eu recebi R$5. Pô, se eu continuar fazendo, eu vou receber 10, 15, 30, 50. Começa aquele efeito de bola de neve. Então, cara, isso tem um efeito muito positivo na construção e na perpetuidade do hábito de investir. Perfeito. Então, isso é fundamental. Agora, só mudando um pouquinho mais de assunto, vamos apertando o Alt Tab aí. Bom, renda fixa. Só pra... Agora a gente tava falando entre renda fixa e fundo imobiliário. Essa renda fixa... A galera acha que renda fixa é a coisa mais segura do mundo, né? Só que a renda fixa também é variável. Me explica um pouco isso. Eu sei que, tem até hoje profissional do mercado financeiro que não entende isso. Vamos explicar até pra essa galera aí. Por que renda fixa também é variável? Vamos lá. Primeira coisa, por que a renda é chamada de renda fixa? Porque ela é fixada e tem uma data de vencimento. Isso é porque ela é renda fixa. Então, ela vai ser fixa se você conseguir manter o seu investimento em portfólio até a data do vencimento. Agora, o que acontece se você quiser vender antes? Ela se transforma numa renda variável. Por quê? Porque você vai ter que vender esse ativo para alguém. E aí, no momento que você vende esse ativo para alguém, você vai abrir uma negociação, que é o que a gente chama de fazer a precificação ao mercado. Ou seja, eu tenho que seja o investimento, um CDB, quero liquidar ele da minha carteira antes de vencer. Eu chego para você, Rafael, ofereço, você quer pagar R$1.000 no meu CDB? Você vai falar assim, não, Thomas, eu pago 800. A gente pode negociar ali, obviamente hoje é digital isso, e a gente chega num valor aqui de R$900. Ou se eu paguei R$1.000 e tento vender antes por menos, eu até posso perder dinheiro na renda fixa. Então a renda fixa, ela só é fixa... O famoso deságio. Põe isso na cabeça. Isso. Renda fixa só é fixa se você segurar o ativo no vencimento. Mais ou menos, nem só isso, né? Porque também existe os papéis que são atrelados a algum indicador. Então, por exemplo, tem inflação mais 4, inflação mais 5. Se a inflação for negativa, você vai ganhar menos. Se a inflação for positiva, você vai ganhar mais. Então, existe essa variação também. Mesmo que você segure, pode ser que você ganhe mais ou menos, né? Sim, aí tem os híbridos e os pós-fixados. Sim. Porque são atrelados a algum indicador. O pré-fixado é o único que é o mais realmente pré-fixado, fixo ali. Porque você sabe exatamente no papel... Não importa a economia, quanto você vai receber no seu prazo de vencimento. A não ser que você resgate antes. A não ser que você faça a liquidação ao mercado ali secundário. Isso. Beleza. Agora, o pós-fixado, eu vou comprar aqui 100% do DI, né? Um CDB 100% do DI. O que vai acontecer? Depois, né, o investimento começa a caminhar, ele faz uma marcação todo dia e ele vê quanto é que o DI rendeu esse dia. Rendeu 1% no, sei lá, né, chutando valores aqui. 1% nesse dia, ele vai me pingar um pouquinho de juros ali e encher um pouquinho o meu investimento. E ele vai assim todos os dias. E aí, com inflação, a mesma coisa. Se a inflação vem aqui por uma deflação, que a gente viu acontecer um pouquinho, marcação ao mercado, obviamente, a gente vai ver que o meu investimento ele pode ter um valor bruto um pouquinho menor, mas ao longo prazo, até o vencimento, geralmente você faz o engorda ali do seu investimento. Só que você tem essa precificação todo dia, porque ele tem que fazer o ajuste diário. Sim. E aí por isso que é importante, né, complementando, você definir bem o teu objetivo, o teu prazo antes de você investir. Porque se você pega um tesouro, coloca lá uma grana que você pode precisar antes do vencimento, você pode perder grana. E tem um outro ponto também que é bacana, que é a liquidez. Alguns ativos de renda fixa só entregam resultado no final. Então, se você, por exemplo, está investindo para uma viagem daqui 2 anos, tu coloca no CDB com vencimento em 5, mano, você vai resgatar o dinheiro em 5 anos, não em 2. Então, você tem que ter atenção pro objetivo, pro prazo, para você poder investir de forma adequada. E muito provavelmente você vai perder dinheiro se você resgatar antes. Isso se tiver cláusula de venda no mercado secundário, porque às vezes não tem. Às vezes no mercado secundário, assim, quando um banco emite um papel, naturalmente esse banco não vai recomprar esse papel. Quem vai recomprar é outro investidor, Isso, se ele quiser. Então, assim,
é uma incerteza. É claro que hoje, pô, tem muita gente investindo em renda fixa, tem muita gente comprando, tem muita gente vendendo, então o mercado ele até chega a ser um pouco líquido. Mas, naturalmente, você deve levar um deságio aí se você não pegar um papel muito bom. A única renda fixa que tem garantia de recompra são os títulos públicos. Que o Brasil, né, a entidade Brasil, ela tem como característica para trazer liquidez de mercado a recompra obrigatória se alguém quiser fazer a liquidação do papel. Ou seja, tem um tesouro no meu portfólio, quero fazer a liquidação, provavelmente eu posso sofrer um deságio. Sim. A gente já viu isso acontecer, principalmente esse ano em ativos de inflação. Mas o governo ele é obrigado a recomprar. Então não vou ter um problema de procurar outra contraparte para fazer a liquidação. Isso. É só pedir uma nota, eu vou pedir uma cotação no mercado secundário, ele vai fazer a precificação na curva de juros ou no indexador dele, e o governo ele vai fazer a recompra e vai depositar o dinheiro lá em 2 dias úteis no saldo de conta corrente. Isso. Boa, e a gente está num cenário agora de juros altos. Além disso, desses juros altos, a gente tem... bancos aí tendo, como que fala? Rumores aí. Risco de liquidez. Rumores, bancos gigantescos aí com rumores de risco de liquidez, enfim. O mundo tá meio estranho. O mundo está muito estranho. O mundo tá muito estranho. Bem estranho. Todos os países subindo taxa de juros, tendo uma política mais contracionista. Beleza. Nesse cenário, estou pessimista. Mas, pô, eu sou um cara que não sou mais muito conservador, não quero estar em renda variável porque tô pessimista. Como que eu posso tradear a curva de juros para ganhar dinheiro? Meu Deus do céu. Rapaz, aí. Bom, vamos tentar explicar aqui o que é tradear uma curva de juros. Bom, basicamente, uma das estratégias vamos fazer algumas suposições aqui. Vamos supor que a gente está realmente no pico da curva de juros, certo? E você pega um pré-fixado de 14%. O que vai acontecer se a gente entender que a curva de juros vai cair nos próximos anos? Os juros vai cair, né? Os juros vai cair. Vamos supor que daqui 2 anos não vai ter um pré-fixado de 14, vai ter um pré-fixado de 10. O que vai acontecer? Eu tenho em carteira um ativo que me paga 14 anos, me paga 14% todo ano. E no mercado eu só tenho um ativo que está pagando 10% no ano. Cara, o meu papel está muito mais valorizado. Então, esse é o momento que eu posso ofertar o meu papel a um preço mais atrativo do que está qualquer papel pagando no mercado. O tal do ágio. Nesse momento, a gente tem um ágio, ou seja, uma diferença positiva do ativo da minha carteira. E aí você pode fazer essa movimentação. Então, um dos motivos que a gente pode fazer uma estratégia dessa hoje é que a gente está identificando que a gente está num topo de curva, a gente pode pegar índices bons, pré-fixados, com a expectativa de uma curva de juros ser regularizada para baixo. E aí, daqui 2, 3 anos que está batendo uma Selic ali a 8%, 10%, a gente consegue fazer o que a gente chama de flip, que a gente vende o nosso ativo que está pagando muito bem a um preço muito mais atrativo de que está sendo ofertado ali no mercado. Outro movimento que a gente pode fazer assim, só para complementar, foi feito esse movimento em 2020, quando a Selic estava lá embaixo, todo mundo estava ofertando 180 do DI, 190 do DI, investe comigo aqui, abre uma conta, 200% do DI. Cara, hoje você pagar 200% do DI, você está com um ativo que está te pagando 28% ao ano. É muita grana. É muita grana. Esse é o momento que todo mundo quer esse papel. Então o que você faz? Vai lá, vende ao mercado, ganha muito dinheiro e você pode fazer essas alternativas, esses ciclos dentro da sua carteira. Só que a gente vai começar a ter um ciclo muito extenso. E as pessoas, geralmente, os brasileiros não querem esperar tanto. Renda fixa é 2 anos de ciclo, 3 anos de ciclo. Depende da economia, macro, política, enfim, um monte de Até fatores. porque os bancos não são burros, né? Então, ele sabendo disso, ele vai lá te oferecer lá no meio da pandemia um papel te dando 200% de CDI, mas te dá com vencimento de 1 ano. Exato. Que até lá, te dá uma limitação de capital. Isso aconteceu muito. Uns 6, 7 meses, você vai estar recebendo ali 2%. 2% não, né? Tava 2, então 200% seria 4%. Só que aí vai subir. Em 1 ano, não vai subir mais que, 4%. Então, no máximo, você receberia 8, né? Exatamente. Então, os bancos, eles sabendo disso, eles começam a tradarem a curva de juros. Exato. E é até legal isso, por exemplo, se você for observar a maturidade da economia Brasil e comparar com os Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos, o governo federal, ele tem geralmente ele só vende ativos pré-fixados. Por que isso? Porque ele sabe exatamente quanto ele vai ter que pagar em dívidas nos próximos anos. Já no Brasil, não. Como a gente tem uma economia um pouco mais instável,
Se ele colocar pré-fixado e tiver algum rebuliço internacional, ele pode sair no prejuízo. Então ele tem uma grande diversificação, que é IPCA, inflação, juros, que é a Selic, e também o pré-fixado. Então a gente vê que a maturidade do nosso governo ainda em termos econômicos ainda tá ali a desejar um pouquinho. Ah, tá fácil, é só imprimir mais dinheiro, né, galera? De boa. Tá suave. Porra, dinheiro é infinito, é só ter uma impressora, não é? Bom, galera, acho que é isso, né? A gente precisa terminar, que já estamos aí com mais de 40 minutos de podcast. Mas você quer dar algum recado aí, Anderson? Gente, é isso, né? Acho que, primeiramente, agradecer de novo, novamente, né? Agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, né? E, cara, o importante é a gente saber o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa entender os riscos, precisa estudar um pouquinho. Pô, vai lá, a plataforma Mundo Invest, cara, tá ficando cada dia... Vocês estão de parabéns, velho. Tá ficando cada dia melhor. Valeu. Então, assim, tem cada vez mais informação, tá dando mais respaldo para você poder fazer boas análises, poder investir com qualidade. E, cara, não precisa dificultar o processo. Não é porque tá todo mundo indo na ação A que você tem que ir. Vai pelo caminho que você entende. Eu tava, antes de começar aqui, eu tava gravando um story e eu falei, cara, investir é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. Não é quem vai ganhar, não é quem vai chegar primeiro, não, é quem consegue fazer com consistência. Não é quem vai ter o melhor resultado nos 100 metros rasos, não, é consistência. Investir bem envolve consistência, controle, que a gente estava falando mais cedo, né, do controle das emoções. Então, o principal ponto é, invista, mas saiba onde você está pisando, onde você está colocando o seu dinheiro. E o legal disso é que não é uma corrida sozinho. É. Você pode ir junto com alguns profissionais, alguns Sim. amigos, alguns colegas, conhecimento. Porque não é que eu estou ganhando dinheiro que você tem que perder. Na verdade, se eu estou ganhando dinheiro, eu posso pedir sua ajuda para você ganhar dinheiro junto comigo. Sim. E eu ganho dinheiro junto com você. É o que a gente faz no Mundo Invest. A gente está aqui ajudando as pessoas a ganharem cada vez mais dinheiro. Isso é muito legal, porque a gente pode ir de uma maneira cooperativa, não só ali um contra o outro, né? Se eu ganhar, você tem que perder, alguma coisa Exato. assim. Então, a gente consegue ir junto no mercado, buscando conhecimento, buscando um monte de coisa. Boa, e como que busca conhecimento com um profissional na plataforma? É só clicar no botãozinho falar com o seu especialista. É só logar lá, Boa. loga lá e clica em falar com o especialista. Vai aparecer o nome lá, a gente já dedica um especialista para todo mundo da plataforma. Vai diretamente no WhatsApp da pessoa. Vou cortar. Ficou animado, ficou animado. aqui. Fiquei, pô. Só entrar na plataforma, lá vai estar falar com o nome do seu especialista. Todo mundo tem um especialista já pré-definido na plataforma. No momento que você clica no botão, vai ser direcionado diretamente no WhatsApp dessa pessoa para você tirar todas as suas dúvidas sem nenhuma burocracia. Vai lá, tira suas dúvidas. Top Essa pessoa demais. tá Paga pronta pra alguma te ajudar. coisa? Não paga nada. Boa, fechou então. Galera, até o próximo podcast. Obrigado, Anderson, pela Valeu, presença. tamo junto, gente. Valeu, falou. Valeu, pessoal. Abraço. Tirar uma fotinho aqui. Vamos.